Olá pessoal, meu nome é André Luiz, eu sou cardiologista e ecocardiografista, trabalho há mais de 10 anos com pacientes hipertensos e atendo em um centro de hipertensão de alto risco na cidade de Brasília de Minas, no estado de Minas Gerais, aqui no norte de Minas Gerais. Vamos dar início ao nosso programa em treinamento de hipertensão arterial, enfocando no tratamento medicamentoso. Nosso programa chama Pressão 14.9. Estratificação de risco. Por que eu vou estratificar o risco do meu paciente? Para ver a probabilidade de determinado indivíduo desenvolver doença coronariana em determinado período de tempo. Então, nem todos vão desenvolver uma doença coronariana da mesma forma. Eu posso avaliar a Bruna, próxima dos seus 20 anos. Eu posso avaliar a dona Joana, nos seus 50, 60 anos. Quem teria um risco maior? Efeito proaterogênico, tanto maior quanto maior o número de intensidade de fatores adicionais. Então, eu tenho um paciente que é só sedentário. Ah, não, mas eu tenho um paciente que ele é sedentário, tem um colesterol alto e tem diabetes. Tem diferença também na estratificação de risco. Aumento modesto de vários fatores de risco pode aumentar mais o risco cardiovascular que o aumento acentuado de apenas um fator de risco. Como eu falei, ele pode ter vários fatores de risco com aumento leve, isso vai ser mais grave do que ele ter, por exemplo, só um fator de risco alterado. O que seria o ideal? Seria um método de natureza complexa e multifatorial, que não é a nossa realidade. E a gente não tem dados populacionais no Brasil. Então a gente sempre tem que estar fazendo o uso de alguma metodologia adaptada. E quais são as razões para a gente estimar esse risco cardiovascular do nosso paciente? Estimar o risco de eventos cardiovasculares em médio e longo prazo. Nem todos os hipertensos da minha área de atuação vão ter um risco igual em 10 anos, por exemplo. Então eu estimo esse risco para proporcionar para aqueles que têm um risco mais elevado, às vezes mais exames, mais consultas, um acompanhamento da equipe multidisciplinar mais intensivo. Determinar o nível de atenção à saúde, como frequência dos atendimentos. Como eu falei, aquele que tem um risco mais elevado, ele tem que ter consultas mais frequentes. Aquele que tem um risco mais baixo, eu posso colocar consultas com intervalo maior. Determinar a precocidade de início do tratamento farmacológico. Pacientes de baixo risco, às vezes eu posso otimizar as medidas de mudança de hábito. E pacientes com risco mais elevado, eu às vezes tenho que iniciar a medicação naquele momento da consulta. E determinar a intensidade do controle dos fatores de risco modificáveis. Por exemplo, pacientes com risco mais elevado tem que ser mais rígido no controle do LDL colesterol, que é o colesterol ruim. E pacientes com menos fatores de risco ou uma estratificação de risco melhor, eu posso ser um pouco mais tolerante nesses níveis. O que então seria responsável pela estratificação de risco? Então, assim, a classificação de risco cardiovascular vai ser influenciada pelos níveis de pressão arterial, pelos fatores de risco cardiovascular associados, por doença cardiovascular ou doença renal crônica já estabelecida nesse paciente e por lesão de órgãos-alvo já estabelecida também. Fatores de risco coexistentes, que a gente fala que são aqueles fatores de risco intrínsecos aos pacientes. Sexo masculino é muito mais comum na hipertensão. Idade acima de 55 anos para o homem, acima de 65 anos para a mulher, seria um fator de risco adicional. Doença cardiovascular prematura em parentes, que seria a história familiar em parentes de primeiro grau. Por exemplo, um infarto em um homem acima de 55 anos ou acima de 65 anos, irmão da paciente ou irmã da paciente ou nos pais do paciente, seria um fator de risco adicional. LDL colesterol acima de 100, HDL colesterol bom abaixo de 40, menor ou igual a 40, em homens, 46 em mulheres, ou triglicéridos acima de 150 também seria um fator de risco. A presença de diabetes por si só já é um fator de risco e a obesidade também, com IMC acima de 30, seria um fator de risco isolado. E esses aqui são alguns fatores de risco que fazem que automaticamente o paciente saia do risco moderado para o risco alto, devendo, portanto, você intensificar os seus retornos, intensificar suas metas, às vezes intensificar até o tratamento medicamentoso. Quais seriam esses fatores? Nível muito elevado de um fator de risco individual, incluindo hipertensão no estágio 3.
Então, o paciente com colesterol muito elevado, por exemplo, uma obesidade mórbida, por exemplo, paciente com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia prévia, você automaticamente muda esse paciente do risco moderado para o alto risco, portador de apneia do sono, pressão de pulso acima de 60, principalmente em idosos, que seria aquele VOP, ou um ácido úrico elevado, acima de 7 para homens, acima de 5,7 para mulheres, modificaria esse nosso paciente de um risco moderado para um risco alto. Mais alguns aqui, o PCR ultrassensível indicando alto risco, acima de 2, a frequência cardíaca elevada, alguns fatores psicossociais e econômicos, dificuldade de aquisição de medicações, por exemplo, a presença de síndrome metabólica, vou estar determinando daqui a pouquinho, sedentarismo, fatores psicossociais e econômicos e distúrbios inflamatórios crônicos.